Olá, queridos missionários. Aqui estamos nós mais uma vez para falarmos de um tema especial sobre missão. Ontem também foi muito bom, né? Nós falamos sobre entrega total, baseado no Salmo 37, versos 5, né? E a gente refletiu um pouco sobre a importância de a gente se entregar totalmente a Deus, entregar todos os planos, sonhos, missão nas mãos dele. E o tema de hoje é discípulo ou membro. Você sabe qual é a diferença entre discípulo e membro? Pare para pensar um pouco aí. O que é discípulo? O que é membro de igreja? Que é o nosso contexto, né? Somos membros de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí? Já sabe? Pois é, então vamos lá. Discípulo. Discípulo é um aprendiz. Aprendiz de quem? De um mestre. Ele segue o mestre, ele fala como o mestre, ele tem um comportamento semelhante ao do mestre, ele é um seguidor também. Mas vamos ficar com a palavra aprendiz. Então, esse é o conceito de discípulo. E agora, membro. O que é membro? Membro é alguém que faz parte de uma associação, de um partido, de um grupo, pode ser religioso ou não. Esse é membro, ele é cadastrado, né? Tem um cadastro em algum lugar, em algum grupo. Muitas vezes ele tem um uniforme, né? Tem dias de reuniões, ele participa, ele está sempre presente. No nosso contexto, somos membros porque fomos batizados na Igreja Adventista. Então, a partir desse momento, o nosso nome faz parte da lista de membros da igreja. Está no livro da igreja. Mas, o que é mais importante? Ser membro ou ser discípulo? Então, se eu sou só membro e não tenho uma parte ativa na igreja, então não faço muita diferença. É importante ser membro? Sim, é importante, porque faz parte da sua identidade espiritual ser um membro. Você tem ali um vínculo com a sua igreja. Então, se for necessário que você vá para algum lugar, né, você diz que é membro e você tenha que apresentar alguma prova, você diz, olha, sou membro sim, está aqui meu certificado de batismo. Você pode entrar em contato com a secretária da igreja, que ela vai sim dizer que eu sou um membro da igreja, né? Se você vai para a faculdade, né, ou estuda à noite e não vai estudar na sexta à noite, né? Porque para a gente a partir do pôr do sol já é sábado, então você vai precisar de uma declaração. E quem é que vai ter essa declaração? A pessoa que é membro ativo da igreja. A secretária vai dar uma declaração para esse membro, né, para esse aluno, ele vai levar para sua escola ou para sua faculdade, porque nós somos amparados por lei. Então, sim, é importante ser membro. Só que, mais importante ainda do que ser membro, é ser um discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, ele vai além de apenas participar de reuniões, vai além de apenas ter seu nome escrito no livro da igreja. Ele pega o arado, né, e vai em frente, participa da missão, ele se envolve com a missão. Então essa é a diferença. Não há problema de ser membro, o problema é só ser membro e não ser um discípulo. Temos que ser discípulo, ok? E nosso texto, então, hoje é qual, hein? Nosso texto bíblico hoje é Lucas, capítulo 9. Ontem nós meditamos em apenas um versículo, né? Hoje nós vamos meditar em, 6 versículos. Deixa eu ver. É isso mesmo. 6 versículos da Bíblia. Está em Lucas, capítulo 9,
do versículo 57 ao 62. Então, o que tem nesse texto bíblico? Ok. Existe aqui uma conversa de Jesus e 3 pretensos discípulos, né? Tinham até a vontade de ser discípulos, mas tinha algum probleminha aí que não dava, que estava atrapalhando aí eles de serem verdadeiros discípulos de Jesus, né? Então é um diálogo que Jesus tem com 3 pessoas ali, parece que na mesma conversa, ali no mesmo local, né? Não está específico aqui na Bíblia exatamente o local, mas a gente lendo aqui o contexto, a gente percebe que Jesus já está caminhando ali para seus últimos meses aqui na Terra, antes da sua crucifixão, e ele tem pressa de ter uma equipe para continuar a missão que ele começou. E então aparece aqui no versículo 57 e 58 a primeira pessoa candidata a ser discípulo de Cristo. Vamos lá. Verso 57. Lucas 9, a partir do 57. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, esse aqui é o primeiro pretenso discípulo de Cristo. Note que aqui é ele que se oferece, né, para caminhar com Jesus. Mas Jesus dá uma resposta dura para ele. Ele se oferece para ser um discípulo de Cristo e parece que Jesus o rejeita. Mas como que Jesus rejeita? Que ele não gosta de rejeitar ninguém. Quanto mais discípulos para ele, melhor. Então, o que foi que aconteceu para Jesus dar essa resposta? Parece que foi uma resposta áspera, né? As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lendo o livro Desejado de Todas as Nações, a gente vê um comentário sobre essa pessoa aqui. De acordo com o Desejado de Todas as Nações, essa pessoa aqui é nada mais, nada menos que Judas Iscariotes. Tá entendendo agora por que a resposta? Porque Jesus disse: olha, eu não tenho nada, se você quiser me seguir, eu não tenho nada, não tenho nem onde dormir. Você não vai ter nada, você não vai ter vantagens comigo. Entendeu a resposta? Judas, a Bíblia diz que ele era um dos discípulos e ele era tesoureiro do grupo, ele cuidava das finanças do grupo, mas ele era muito apegado às coisas materiais. E a Bíblia diz até, né, algo forte sobre ele, que ele era ladrão. Ele gostava das coisas materiais. Ele queria status. Ele queria só vantagens em seguir a Jesus. Não queria sofrimento. Só queria coisa boa, né? Então, a Bíblia diz também que certa vez aquela mulher, né, foi jogar o bálsamo nos pés de Jesus e ele a repreendeu. Como é que ela pode fazer isso? A gente pode vender esse perfume que vai dar um bom dinheiro pra gente, né? Então era alguém que pensava muito nas vantagens de andar com Jesus. Ele queria Jesus só pelo que Jesus podia dar para ele. E sabia que tem gente assim hoje? Elas só querem servir a Jesus, só querem ser cristãos pelas vantagens, porque vai ter algum ganho para elas. Elas vão ter alguma posição de destaque, elas vão ficar milionárias. É isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, através dessa conversa, que para ser um discípulo de Cristo, você tem que estar preparado para qualquer circunstância, para momentos bons e para os momentos ruins. Tá tudo dando certo? É discípulo de Cristo.
Tá tudo dando errado, é discípulo de Cristo. Tá com a conta bancária cheia, é discípulo de Cristo. Não tem nenhum centavo, é discípulo de Cristo. A geladeira tá cheia, é discípulo de Cristo. A geladeira só tem água, é discípulo de Cristo. Então a primeira coisa que a gente aprende, que um discípulo de Cristo, ele está com Cristo em qualquer circunstância. Não me interprete mal, não estou dizendo que é um problema você ter riqueza, que é um problema você ter bens materiais. Isso não é verdade. Deus quer sim que você seja feliz, que você seja próspero, mas não quer que essas coisas ocupem o primeiro lugar na sua vida, porque essas coisas são passageiras. Quando a gente morre, não leva nada. Muito bem, vamos à segunda pessoa. Agora veja a diferença. A diferença aqui é que Jesus é quem chama agora. O primeiro se ofereceu, mas agora é Jesus quem chama. Versos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Uau, que resposta! Parece que essa resposta foi mais dura ainda. Jesus chama a pessoa diz: sim, eu vou, Senhor, deixa eu só ir ali sepultar o meu pai. E aí eu vou te seguir. Parece que é uma resposta dura, né? Mas não é. Sabe por quê? Jesus conhece os corações. Jesus sabe que essa pessoa não estava sendo sincera. O que significa isso? Então ele dizer que queria sepultar o seu pai. Isso é uma expressão idiomática daquela região ali da Palestina, né? Israel. O que significa isso? Significa que essa pessoa até gostaria de servir a Jesus como discípulo, mas ela ia adiar, ela ia postergar. Ainda não era o momento. Entendeu? Ele diz assim: olha, quando eu sepultar meu pai, não significava que o pai dele estava morto. Seu pai poderia estar gozando de muita saúde. Poderia ser que seu pai ainda tinha uns 30 anos de vida pela frente. E estava querendo dizer: Senhor, eu vou te seguir, mas não agora. Você conhece alguém que fala essas desculpas? Que dá essas desculpas para seguir a Jesus? Que dá essas objeções? Quando você está ensinando a Bíblia para a pessoa, que você faz um apelo para ela entregar a vida a Jesus, ela dá essas desculpas também. Eu não posso ainda servir a Jesus, que eu trabalho no sábado. Eu não posso seguir a Jesus porque eu ainda estou fazendo faculdade. Eu quero me entregar a Jesus, mas eu preciso casar primeiro. Eu quero entregar a Jesus, mas eu ainda sou apegado a algumas coisas, alguns desejos, alguns hábitos que eu tenho, alguns vícios, e não dá para me seguir a Jesus ainda. Eu estou preso a esses hábitos. Eu estou nessa situação, não consigo sair ainda, né? Eu sou muito jovem ainda tenho que fazer algumas coisas, ainda não consigo me concentrar, não consigo fazer um compromisso com Deus ainda. Pois é. São essas desculpas que podem tirar a nossa vida eterna, que podem tirar a nossa salvação. Essas objeções todas. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou vivo, não sei se estarei vivo amanhã. Então o momento da decisão de seguir a Jesus é hoje, e é agora, e é uma viagem sem volta, servir a Jesus. Então, segunda coisa que a gente aprende sobre discipulado,
É Deus quem te chama. É Deus quem está te chamando. Você foi parar aí no Mato Grosso. Por quê? Porque Jesus te chamou. Jesus quer te usar poderosamente. E você é um privilegiado, escolhido por Deus. Ele poderia ter escolhido várias outras pessoas, mas ele escolheu você. As portas se abriram para você. Deu certo. Você pegou a sua mochila, pegou a sua mala e se mandou para ir para onde você está. Né? O pastor Marcos estava aqui em Manaus também, mas recebeu o chamado, né? E ele teve que ir. Teve que deixar aqui a família dele, foi embora com a esposa. Está aí, né? Ajudando vocês, incentivando vocês, né? Aprendendo com vocês, está na batalha para que vocês ganhem muitas almas para o Senhor Jesus. Então não tenha dúvida. Jesus te chamou para esse ministério lindo. Você é um discípulo de Cristo. Essa palavra aparece na Bíblia 250 vezes, a palavra discípulo. Isso me diz algo, isso me diz que essa palavra é uma palavra importante, né? E que ele leva a sério ter discípulos fiéis a ele. Então, essa é a segunda coisa que a gente aprende. Primeira coisa é um discípulo de Cristo está com ele em todas as circunstâncias. Segunda coisa, foi Jesus quem te escolheu. Agora vamos à terceira pessoa, terceiro pretenso discípulo de Cristo. Versos 61 e 62. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau! Parece mais uma resposta dura, né? Todas as respostas parecem que são duras, né? Parece, mas não é. Tá? Essa pessoa aqui está dizendo também algo assim interessante. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir lá em casa, me despedir da família, aí eu vou te seguir. E aí Jesus diz, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Você sabe o que é arado? Arado é uma ferramenta agrícola. Ela é assim como um tridente, né? Na ponta, como um garfo de 3 pontas. Então isso, na época de Jesus, era utilizado com o auxílio de animais de carga, né? Jumento, boi. E essa ferramenta vai fazendo aquelas linhas, né, nas plantações, que a gente chama de sulcos. Então, a pessoa, quando estava segurando o arado atrás, né, do animal, ela tinha que ficar concentrada, porque se ela olha para o lado, se ela olha para trás, a linha vai ficando torta, né? Vai sendo mal feito o trabalho. Ele tem que estar concentrado. Então, Jesus usou esse exemplo do arado. Né? Só que hoje já existem arados mais modernos. Né? Tem arado em forma de trator que já vai, né, fazendo tudo, assim, várias linhas, né, bem retinhas. A tecnologia melhorou muito a nossa vida. Né? Então Jesus está dizendo para essa pessoa: olha, se você coloca a mão no arado, você tem que se concentrar. Se você vai vir para ser meu discípulo, saiba que é uma viagem sem volta. E tem que se concentrar na missão. E em algumas circunstâncias a gente tem que até deixar um pouquinho de lado quem a gente ama, né? Às vezes a nossa família, os nossos amigos, em nome do chamado que Deus faz pra gente. Mas e como é que fica a família? Deus cuida da família. Então, essa pessoa aqui estava dizendo: Senhor, eu vou lá me despedir da minha casa. Qual era o perigo aqui? O perigo era ele ficar para lá e não voltar mais. Os amigos, né?
a família, dizer, não vai não, fica aqui com a gente, é importante que você fique aqui com a gente mesmo, isso é loucura. Como hoje muitas pessoas fazem, né? Quando vê um amigo se entregando a Cristo e ela não quer perder esse amigo para Jesus, né? Aí ela diz essas coisas, você é muito jovem, não faça uma besteira dessa, essa igreja aí vai prender você não vai ter mais liberdade, você não vai mais para a festa, você não vai mais ser feliz, não vai poder fazer nada. E aí muitas pessoas ouvindo essas conversas desistem, né, de se entregar a Cristo, de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Infelizmente. Então Jesus está dizendo aqui que se necessário for, a gente tem que deixar algumas amizades de lado, alguns familiares de lado, para não perdermos a nossa salvação. A gente tem que ter, né, aquela escala de prioridades, né? Deus, família, amigos, trabalho e assim vai. É uma ordem, a gente não pode trocar essa ordem. Né? E o que acontece com a família? Deus cuida da família. Deus cuida da família. Tá? Muito bem, queridos. Então, essas são as 3 pessoas, né, dessa conversa. Um se oferece, né? Jesus dá uma resposta, parece que dura, mas não é. E a gente entende que um discípulo de Cristo, ele está com Cristo em todas as circunstâncias. A segunda pessoa, Jesus chama a pessoa diz, deixa eu sepultar o meu pai. Jesus parece que dá uma resposta dura também, mas com isso a gente aprende que é Deus quem escolhe o discípulo. Né? E agora, que mais que a gente aprende? Que um discípulo, ele deve estar concentrado na missão. Entrou na missão, não volta mais. Faz que nem os espanhóis quando chegaram no México. O que eles fizeram? Queimaram o navio. Queimaram o navio para não ter a tentação de voltar mais para a Espanha. Ficaram lá, né, e construíram uma nova nação, que esse era o objetivo deles. Não voltar mais atrás. Vida nova. Agora, concentração no nosso objetivo, na nossa missão aqui. Mas e hoje? Quais seriam as objeções modernas, né, que podem impedir a pessoa de ser um discípulo de Cristo, de colocar a mão no arado para valer? Primeira objeção que alguém pode dizer: não tenho tempo. Será que a Bíblia tem uma resposta para isso? Sim. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo. Sim, a gente só precisa organizar esse tempo. Qual a próxima objeção? Não sei como fazer. O que diz Tiago 1:5? Deus dá sabedoria a todos, liberalmente. Terceira coisa que alguém pode dizer: não tenho recursos. A Bíblia diz em Ageu 2:8: Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai dar os recursos que você precisar. Sim, vai dar para você. E alguém pode dizer assim: mas eu sou fraco na fé, estou desanimado. Deus também dá uma resposta para você. Está lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Deus te fortalece, meu querido. Agora, pior de todas as objeções que alguém pode dar para Jesus, qual é ela? Vai ser terrível. Eu não tenho vontade de embarcar numa missão. E agora? Como resolver esse problema que a pessoa não quer, não está afim? Deus tem uma resposta para isso? Tem também. Está em Filipenses 2:13. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Tanto o querer como o fazer. Se você não tem vontade de ir em frente,
de pegar no arado com força total, fale para Deus: Senhor, eu estou sem vontade. Sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar a sua falta de vontade e vai transformar em uma vontade ardente de cumprir a missão. Amém? Isso, garoto. Que bom que você entendeu. Que maravilha. Você entendeu o recado de Deus. Então, se tiver naquele dia lá que você acordou, né, sem aquela disposição toda, né, de ir para o campo missionário, de dar estudos bíblicos, de convidar para a igreja, para o local do evangelismo, entregue essa sua falta de vontade a Deus. E Ele vai transformar essa falta de vontade em entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? Uma palavra muito bonita, de origem latina, que significa Deus dentro. Olha que maravilha, né? Deus dentro. Vale a pena servir a Deus. É claro que envolve algumas renúncias, né? Eu tenho vivido algumas renúncias. Como é que foi, então, o meu chamado para ser um pregador da palavra de Deus, né? Um pastor? Como é que foi o meu chamado? Então, eu tive uma fase difícil da minha vida, na minha adolescência, que eu me afastei dos caminhos do Senhor, dos 13 aos 16 anos. Mas eu me sentia um peixe fora d'água, eu fiquei com depressão, eu tinha uma alergia muito forte, né? Eu ainda tenho, mas é muito raro eu ter hoje em dia. Então eu tinha alergia todos os dias e isso me desanimava muito, né? Aí juntou com a depressão e nesse momento da depressão eu lembrei de Deus. Eu pedi socorro a Ele depois de ir a alguns médicos sem solução. E eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te seguir para sempre. Você é um mensageiro teu, pode contar comigo. Fiz esse voto com Deus. Deus ouviu o meu clamor e Ele restaurou a minha saúde, me tirou da depressão. Alergia eu tenho muito raro. Eu tive, depois desse meu encontro com Jesus, aos 16 anos, demorou alguns anos, eu tive uma crise, agora recente tive uma outra depois de uns 9 anos. Então é muito raro eu ter alergia, porque eu fiz um trato com Deus, eu fiz um pacto com Ele. E Ele cumpriu com a sua parte e hoje eu quero cumprir com a minha parte, de continuar pregando o Evangelho. Por isso que eu dei um jeitinho de gravar esses vídeos aqui para vocês, mesmo não tendo como, né, eu falar com vocês ao vivo. Então o pastor Marcos teve essa ideia de eu gravar os vídeos para que Deus pudesse também abençoar vocês como Ele tem abençoado a minha vida, né? E vale a pena nós fazermos essa entrega, né? Tomar essa decisão de ser o discípulo de Cristo. Então eu vim para Jesus, me envolvi com a igreja, né? Voltei para a igreja, tive vários cargos na igreja ainda jovem. E quando eu tinha ali meus 19 anos, chegou um pregador na minha igreja, né? E ele fez um apelo no final da pregação para quem queria fazer uma faculdade, quem queria estudar teologia. Fez o apelo e eu senti que Deus estava falando ao meu coração naquele momento. E eu levantei, eu olhei para trás, fiquei com vergonha porque só estava eu em pé. Mas eu aceitei o chamado de Deus. E dias depois eu já estava na colportagem, colportando e juntando dinheiro para estudar teologia. E 5 meses depois consegui alcançar o estipêndio e fui para a Bolívia estudar teologia.
foi uma bênção. Apesar que foi difícil, porque era outro clima, outro idioma, foi difícil a adaptação, né? Mas com o tempo eu fui me adaptando, né? Aquele frio de 0 grau às vezes, o sangue escorrendo, o pé rachado com o frio, a saudade da família, a saudade dos amigos. Mas Deus foi me confortando, Deus foi me ajudando, eu fui aprendendo a falar espanhol e consegui ganhar umas almas para o Senhor Jesus lá na Bolívia também. Foi uma grande bênção, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foram anos incríveis na minha vida, Deus me sustentou o tempo todo por meio da colportagem. Eu vinha colportar nas férias e Ele me abençoou, né? Tem mais coisas para contar ainda, mas por hoje é só, por causa do tempo, né? Então lembre-se disso, você é discípulo de Cristo em todas as circunstâncias. Você foi escolhido por Deus e colocou a mão no arado. Agora não pode mais olhar para trás. Vamos em frente. Vamos pregar o Evangelho. Deus está conosco e muito em breve nós estaremos juntos na eternidade, né? E vamos ver os frutos do nosso trabalho. Vamos ver que valeu a pena não ser apenas um membro, mas também ser um discípulo de Cristo. E aí, você aceita hoje ser um discípulo de Cristo? Sim? Então vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo chamado especial que o Senhor fez a mim, a esses jovens maravilhosos, talentosos que estão ali no Mato Grosso, cumprindo a Tua vontade, cumprindo a missão que o Senhor os confiou. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse OIM que está acontecendo, que seja um OIM que marque essa cidade onde eles estão, que seja uma bênção, Pai querido, o trabalho que eles estão realizando. Que o Senhor cuide, que o Senhor ampare, que o Senhor motive, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude para que organizem o tempo, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê as condições necessárias, que o Senhor também, Pai querido, esteja conduzindo a todos e que os corações, Pai querido, sejam alcançados para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.